energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Então, bom dia. Bem, já que a gente não vai ter festa junina, a gente vai ter uma aula junina, tá bom? Então, eu tô gravando essa aula sim, pra gente comemorar essa época tão importante, tão legal na nossa tradição, que esse ano, infelizmente, a gente não vai ter festa de São João, mas o ano que vem a gente vai arrasar, mesmo? Então, vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solo, tá bom? A gente começou a falar sobre solo na última aula, e hoje a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, olha só. O solo, ele tem uma grande importância para a nossa sociedade, né? Ele é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formada através da degradação de rochas, que a gente viu lá na última aula. O solo, ele é composto basicamente por minerais e matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É tudo aquilo que vai ser decomposto no solo e o solo vai pegar esses nutrientes para ele, vai enriquecer, tá? Que vai aumentar a probabilidade de fertilização desse solo, tá bom? O solo, ele serve de fonte de nutrientes para as plantas e a sua composição interfere na produção agrícola. Então, se esse solo é muito fértil, ele vai ter uma produção maior. Se esse solo ele não tem muita matéria orgânica e a composição dele é pobre em nutrientes, ele não vai ser muito bom para a plantação, tá? Então, o solo ele é importante para nós basicamente, primeiro, porque nós moramos em cima dele. Segundo, porque é a partir do solo que a gente vai ter a produção de alimentos, tanto eles como vegetais, como as plantações, quanto animal, porque os animais eles pastam nesse solo. Então, esse solo ele tem que ser fértil na produção de capim e dessa forma a gente vai ter uma produção animal. Tá bom? Vamos seguir. Alguns fatores vão influenciar nesse solo. Quais são esses fatores? O clima, a incidência solar. Então, se eu tenho muito sol em determinada região, eu vou ter um solo mais arenoso, um solo mais seco. A rocha que originou esse solo, se essa rocha for rica de nutrientes, esse solo também vai ser rico de nutrientes. Matéria orgânica, que é o que eu já falei, são aqueles materiais, aqui a figura, que o solo vai conseguir decompor e retirar esses nutrientes para ele, ok? E a cobertura vegetal. Se eu tenho uma grande quantidade de cobertura vegetal, eu vou ter uma grande quantidade de nutrientes para esse solo, tá bom? Tipos de solo. Nós temos 4 tipos. Para falar a verdade, a gente tem mais, mas esses 4 são os mais importantes, que é o solo arenoso, o argiloso, o humoso ou mífero e o calcário. Então, aqui nós temos, ó, solo arenoso, solo argiloso, solo umífero humoso e solo calcário, tá? O que vai diferenciar esses solos? A composição de cada um, tá bom? Vamos para o primeiro. Solo arenoso, o nome já fala. Arenoso, ele vai ter uma constituição de areia, ok? Permeabilidade. O que é permeabilidade? É a capacidade do solo de absorver água ou não. O solo arenoso, ele é permeável, ou seja, a água vai conseguir penetrar com uma grande facilidade nesse solo, ok? Por quê? Porque as partículas de areia, elas são grandes, então elas formam um caminho que a água consegue passar e infiltrar nesse solo, ok? E ele é pobre de nutrientes. Se ele é pobre de nutrientes, ele vai ser um solo que não vai ser muito bom para a plantação, tá? Exemplo, quem já foi na praia sabe que perto do mar a gente tem areia. E nessa região a gente quase não tem planta. Quando tem, vai ser os coqueiros, porque tem a raiz muito grande e consegue sugar água, e algumas gramíneas, bom? Então, esse solo ele é muito rico em areia e a infiltração de água é muito grande, beleza? Solo argiloso. Você vai conhecer o solo argiloso quando você vai tomar banho de represa e lá no fundo da represa tem aquela argila, tá? Aquele solo é chamado de solo argiloso. Então, nesse solo, a gente vai ter uma grande quantidade de argila, que são formados por pequenos grãos e compactos.
Se eles são compactos, eles vão ficar grudados um no outro. Então, vai ser muito difícil da água passar. Então, a gente não vai ter um solo permeável. Então, a gente fala que é um solo impermeável. Tá vendo que nesse solo aqui a gente tem essa água aqui na superfície? Quer dizer que a água não conseguiu penetrar nesse solo. Por isso, geralmente, que ele vai formar os fundos da represa, porque vai impedir a infiltração dessa água. Tem uma grande quantidade de nutrientes, então ele vai ser um solo bom para cultivo, tá? Bom para a prática agrícola. Solo humoso ou nífero, que é o melhor solo que tem para a produção de alimentos, que também é chamado de terra preta. Tá? No sul, a gente tem uma grande quantidade de terra preta, bastante fértil, grande quantidade de nutrientes e material orgânico, então ele tem muitos nutrientes nesse solo, e é o melhor, porque a permeabilidade dele ela é intermediária. Então, a água vai conseguir infiltrar, mas não vai ser em grande quantidade, tá? Então, ele é o solo ideal para a produção agrícola, para as plantações. Solo calcário é formado por calcário, que é uma rocha, tá? Então, ele tem poucos nutrientes, porque ele tem bastante rocha ainda, ele ainda não se tornou um solo bom, adequado para o cultivo agrícola, e é tipo de regiões desérticas. Tá vendo que a gente tem maior quantidade de rocha do que de solo propriamente dito? Então, ele vai ser um solo muito pobre e muito inadequado para a produção agrícola. Então, vamos lá. O solo ele vai influenciar, né, a prática agrícola, no desenvolvimento socioeconômico do lugar. Se eu tenho um bom solo, eu posso ter uma boa produção agrícola e aquela região vai ter lucro. Então, vai ter um rendimento econômico melhor. Técnicas agrícolas têm adaptado alguns solos para o cultivo. Então, se o solo não é muito bom, eu posso melhorar esse solo, tá? Eu posso corrigir esse solo com a adição de nutrientes e matéria orgânica. E nós temos também alguns casos que vão degradar esse solo, que vão prejudicar esse solo, que é a poluição do solo que a gente já falou lá no início do ano. Então, a poluição do solo pode acontecer tanto com o lixo que a gente joga no chão ou o lixo que vai lá para o enterro sanitário, quanto agrotóxicos. Se eu tenho uma plantação, eu falei disso lá na aula presencial quando a gente viu. Se eu tenho uma produção agrícola, se eu tenho uma plantação e eu jogo algum tipo de agrotóxico, algum tipo de veneno nessa plantação, vai penetrar na planta. Só que se chover, essa água vai tirar da planta e vai levar para o solo e vai infiltrar nesse solo. Então, dessa forma, eu também tenho a poluição do solo. Beleza? Bem tranquilinho. Então, solo arenoso, que é rico em areia e infiltra água. Solo argiloso, que é um solo bem compacto, bom para plantação e que não vai ter a penetração da água, vai ser impermeável. Solo nífero, que é o solo rico em nutrientes e bom para plantação. E solo calcário, que é rico em calcário, em rocha. E não vai ser tão bom assim para o plantio, tá? E vai ficar principalmente em áreas desérticas. Beleza? Próximo tema. Formato da Terra. Por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Atualmente, o formato da Terra ele tem sido bastante questionado por algumas pessoas. Então, Aristóteles, em 2000 anos, há mais de 2000 anos, por meio de observações de constelações, posicionamento da estrela, afirmou que a Terra deveria possuir um formato circular. 500 anos antes de Cristo, os gregos observaram essas constelações, essas estrelas, e que os navios, aproximando-se da costa, mostram primeiro o mastro do navio. E essas evidências, então, comprovaram que a Terra tem um formato esférico, um formato circular. Só que, atualmente, alguns cientistas eles têm questionado esse formato circular da Terra. E aí surgiram os terraplanistas, que eles afirmam que a Terra, em vez de ser redonda, ser esférica, ela possui um formato plano, que seria dessa forma, como se fosse uma folha de papel. Bom? Então, eles afirmam que a Terra ela tem uma forma achatada
dessa forma da figura, e que sobre nós, sobre a Terra, haveria, então, o Sol e a Lua em tamanhos menores do que os reais, e eles fariam esse movimento circular sobre, em cima da Terra plana, tá? E que a Antártida estaria, então, nas bordas desse disco. Então, os terraplanistas afirmam que a Terra é plana, ok? E, segundo eles, uma das formas de provar isso é com câmeras com altíssima capacidade de aproximação e mostrar que o horizonte sempre será aproximado em linha reta. E também que os rios, principalmente aqueles rios de longas extensões, que são muito grandes, muito volumosos, eles apresentam uma extensão muito grande, eles são muito grandes em extensão, tamanho, e também não sofrem reduções do seu núcleo. Então, dessa forma, eles afirmam que a Terra é plana. Só que, como Aristóteles e vários outros estudiosos, eles têm provas concretas que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, tá? Que ela é redonda, ok? Então, nós temos aqui algumas provas, que é o que a gente vai ver agora do formato circular da Terra. Primeiro foi a medida feita por Eratóstenes. Eratóstenes, ele foi o primeiro a medir o raio da Terra. O que é um raio? É como se fosse o raio da bicicleta, tá bom? Vai ser como se eu medisse essa região aqui do planeta. Então, ele foi o primeiro estudioso que fez o estudo do raio da Terra. E outra coisa que ele observou é sobre as estações do ano. Ele percebeu que em uma região, a estação do ano é, por exemplo, que o verão, enquanto aqui na América do Sul é verão, então a gente tem uma incidência maior de sol. Em outras regiões, nós teríamos a menor incidência de sol, então seria o inverno. Então, sempre ao contrário, de acordo com a incidência do sol. Então, essa foi a primeira prova. A segunda prova foi feita por Fernão de Magalhães, que é esse senhor aqui. Fernando de Magalhães executou a primeira circunnavegação bem-sucedida, ou seja, ele saía de um ponto X e quando ele voltava, ele sempre retornava a esse ponto. Então, quando ele navegava, dava a volta em torno da Terra, ele chegava no mesmo ponto. Ele retornava a esse ponto inicial, confirmando então o formato da Terra. Concorda comigo? Se a Terra fosse plana, a gente não ia chegar ao mesmo lugar, tá? Então, ele provou através das navegações que quando ele saía de um ponto e circulava, fazia toda a navegação, ele voltava ao mesmo ponto. Então, essa é a segunda prova. Terceira prova são os fusos horários. Para um planeta com formato plano, o Sol deveria nascer ao mesmo tempo para todos os habitantes. Então, se a Terra é plana, o Sol ia nascer igualmente para todo mundo, certo? Quando a luz do Sol brilha em determinado lugar, sempre é noite em um ponto oposto. Então, por exemplo, se para nós aqui é dia, lá no Japão, que está do outro lado, vai ser noite, porque lá não terá incidência de Sol, beleza? Então, vamos pensar. A Terra é redonda, né? É o que a gente está provando. Então, enquanto os raios solares batem nessa região, quer dizer que a outra região que está oposta não bate sol. Então, enquanto aqui é dia, na região oposta, por exemplo, lá no Japão, é noite, beleza? Se a Terra fosse plana, o Sol ia nascer igualmente para todo mundo, já que ele estaria acima de nós, beleza? Próximo. Lançamento de balões de hélio. Nós temos alguns desses balões que eles sobem na nossa atmosfera, lembra da atmosfera? Sobe lá na atmosfera e faz fotos, imagens do nosso planeta. Então, essas imagens mostraram que a Terra é arredondada. E as explorações espaciais. Então, o homem já foi na Lua, o homem já saiu do espaço e ele sai constantemente. E através de fotos, tanto do homem no espaço ou de satélites que está lá na nossa atmosfera, que a gente viu nas últimas aulas, essas imagens, elas provam, são uma evidência e uma das melhores a provar que o nosso planeta é redondo, ok?
Então, agora nós temos essa nova linha de terraplanista que fala que a Terra é plana. Só que a nossa Terra não é plana, nossa Terra é esférica, circular. E aqui estão as maiores provas, principalmente das imagens de satélites que mostram que nosso planeta ele é redondo e ele pertence a uma órbita, tá? A uma região do espaço. Beleza? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então, vamos para frente. Aí, né, eu vou compartilhar com vocês as atividades. Então, as atividades de hoje serão essas aqui. Tem um texto falando sobre o solo, tudo aquilo que eu expliquei, ok? Os tipos de solo e as questões. Essas primeiras questões sobre o solo, presta atenção que tem gente fazendo errado. Essas primeiras questões sobre o solo, vocês vão copiar e responder no caderno, tá bom? Então, as questões sobre o solo, da primeira atividade, copiar e responder no caderno. A segunda atividade, que vai falar sobre o formato da Terra, que a gente acabou de ver, tem um texto e tem as atividades no final. Vocês vão somente responder no caderno, tá? Número 1, responde. Número 2, responde, tá? Só resposta no caderno. Terminou, tirou a fotinha e mandou para mim. Beleza? Beijo e tchau, tchau.